Olá, aqui é a professora Samara. Esse vídeo é referente à nossa segunda semana de aula na disciplina de instalações hidráulico-prediais, em que trataremos do tema Sistema de Reservação, os reservatórios. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o abastecimento pelo sistema indireto é mais comum aqui no Brasil do que o sistema direto, que é muito utilizado em países da Europa, nos Estados Unidos também. Mas por que nós utilizamos o sistema indireto? Precisamos de reservatórios nas nossas casas, para garantir a regularidade no abastecimento, para compensar a falta de água que frequentemente ocorre na rede pública. Então, devido a alguma falha no sistema de abastecimento, que pode ser lá na captação, algum problema nas bombas que necessite manutenção, falta de energia elétrica, com problema também na estação de tratamento, problemas em diversas partes do sistema de abastecimento, inclusive na rede de distribuição. Algumas recomendações gerais sobre os reservatórios: eles devem ser fechados e cobertos, deve-se evitar a entrada de luz natural, tem um problema com criação de algas, fechados para evitar a entrada de qualquer tipo de sujeira, poeira, insetos, ratos, e por aí vai. Possibilitar fácil acesso ao interior para inspeção, possibilitar também a limpeza periódica e a conservação da qualidade da água, muito importante. E algumas informações que a gente vai ver na aula de hoje e ao longo da disciplina: quais os tipos de reservatório que podem ser utilizados, em que casos, podem ser industrializados ou moldados em loco, sobre a capacidade de reserva, qual deve ser o volume do reservatório para atender a uma residência, a um prédio, dependendo do número de pessoas, reserva para incêndio, tudo isso a gente vai ver. Qual deve ser a altura desse reservatório superior? Lembrando que, da mesma forma que a gente vê na disciplina de sistemas de água de abastecimento, o reservatório é que vai determinar as pressões na rede de distribuição. Então, essa altura do reservatório é muito importante. Localização dos reservatórios também, tanto do inferior quanto ao superior. Então, a gente tem que lembrar de posicionar adequadamente esses reservatórios, o mais próximo possível dos pontos de consumo, dos pontos de maior interesse. Lembrar que a localização influencia e muito nas perdas de carga e, consequentemente, nas pressões na rede de distribuição predial. O reservatório, ele é uma parte do sistema de água fria que já é prevista lá no projeto arquitetônico. Então, quando você recebe o projeto arquitetônico para fazer, com base neste, o projeto de instalações de água fria, no mínimo, já deve estar lá onde vai estar localizado o reservatório. O arquiteto, o engenheiro, ele tem que já ter previsto essa estrutura, onde vai o reservatório. Se vai ser sob ou sobre o telhado e qual que vai ser essa estrutura que vai sustentar esse reservatório. E é a partir daí, a partir dessa concepção de reservatório, dessa localização, que você vai conseguir fazer o dimensionamento do reservatório, calcular o seu volume e depois dimensionar as demais partes do sistema de distribuição, barrilete, rede de distribuição predial, Aqui temos algumas situações do que seria certo e o que seria errado no que diz respeito à concepção dos reservatórios. Então, nessa primeira figura, temos um reservatório sob o telhado. O que estaria errado aqui? Bom, vejam que o reservatório está localizado logo acima da laje, do forro. Qual que é o problema aqui? Cadê a estrutura? Deveria, no mínimo, aqui ter uma estrutura para elevar um pouco o nível desse reservatório para ter pressões adequadas nos pontos de consumo.
Porque nessa situação aqui, o que vai acontecer quando o nível do reservatório for mínimo? Vai ter uma pressão adequada no chuveiro? Provavelmente não, né? Não dependendo dessa altura aqui. Tá? Então, não é uma situação recomendada. O que seria o correto aqui nesse caso? Colocar uma estrutura, né, para elevar, então, o nível aqui desse reservatório, a fim de satisfazer as pressões de funcionamento do chuveiro, né, e também dos demais pontos de consumo. Outra situação errada aqui, ó, o reservatório localizado distante dos pontos de consumo. Então, está mostrando aqui um ponto de consumo, que é o chuveiro, e o reservatório está lá do outro lado da casa. Qual que é a consequência disso? Vejam que tem um longo caminho a percorrer, então ao longo de todo esse percurso vai acarretando em perda de carga, o que leva à diminuição das pressões, né, necessárias ao bom funcionamento desses pontos de consumo. Então aqui, além desse reservatório estar localizado num ponto baixo, ele ainda está distante, então seria uma situação bem desfavorável ao abastecimento. E outras situações mais adequadas, né, seriam quando esse reservatório está localizado sobre o telhado. Então, pode ser dessa forma aqui, utilizando reservatório industrializado ou moldado em loco. Né? Então, você tem pressões maiores. Então, dessa forma, você garante pressões suficientes nos pontos de consumo. E essa outra solução aqui, ela pode ser utilizada quando você precisa mesmo colocar esse reservatório distante dos pontos de consumo. Então, não tem outra alternativa. Então, o ideal a se fazer é colocar esse reservatório mais alto, tá? Para fornecer, então, essas pressões, já que a perda de carga atinge valores maiores devido a essa distância ser percorrida pelo líquido. Quanto aos tipos de reservatórios, eles podem ser industrializados, bastante comuns nas nossas residências, onde utilizamos muito o polietileno e também a fibra de vidro, né? Então, são indicados para pequenas e médias reservas. Então, o que seria isso? Aproximadamente 1.000 a 2.000 litros. Acima disso, já é recomendada a utilização de reservatórios moldados em loco. Aí é importante observar que quando você propõe no projeto a compra de um reservatório industrializado, você tem que verificar quais são as especificações dessas normas, tá? Para sugerir adequadamente esse reservatório. Então, tem aqui duas NBR, 14799 e 14800, as duas de 2018, que são para reservatórios de polietileno, né? Uma é sobre os requisitos e métodos de ensaio e a outra NBR é sobre o transporte, o manuseio, a instalação, a operação, a manutenção e a limpeza. Então, é importante observar, citar essas normas lá no memorial descritivo, né? E aí, quando se tem uma maior necessidade de reserva de água, uma alta demanda de armazenamento de água, como por exemplo, em indústrias, em edifícios, em condomínios residenciais, aí se utiliza os reservatórios moldados em loco, né? Geralmente concreto armado ou alvenaria. E aí é comum dividir o reservatório elevado em 2 ou mais compartimentos, como está mostrando aqui a figura, o que serve para fazer manutenção sem que seja necessário interromper para esse edifício, né, para esse condomínio, o abastecimento de água. Para os reservatórios moldados em loco, então, também temos que considerar as normas pertinentes. Aqui eu trago 4 para vocês. Essas aqui são mais relacionadas à estrutura desses reservatórios, parte que compete mais aos engenheiros civis, mas mesmo assim é importante conhecê-las. Então, a partir de agora, vamos ver sobre o dimensionamento dos reservatórios, iniciando pela sua capacidade, como calcular a reserva. Então, de acordo com a NBR 5626 de 2020, no cálculo da capacidade total de reservação de água potável, deve ser considerada a frequência e também a duração de eventuais interrupções do abastecimento.
Então, tá aí a importância, né, como a gente viu na primeira aula, de conhecer as características do abastecimento do local onde você está projetando o sistema predial de água fria, né? Então, pegar informações com o prestador de serviço de saneamento. Também é importante ouvir os moradores do local, né? Por exemplo, você vai perguntar: a água chega regularmente ao longo do dia? Durante todo o dia tem água na rua? Ou chega mais à noite? Então, dependendo do local, se é uma zona mais alta da cidade, pode ter essa intermitência no abastecimento, que a água consiga chegar até o reservatório predial somente no horário da noite, madrugada. Então, tem locais, né, que sofrem, principalmente as zonas altas, com a intermitência do abastecimento. Importante saber. Outra pergunta importante: falta água com frequência? Né? Daí os moradores vão falar: ah, sim, falta água. A estação de tratamento de água está sempre dando problema, ou falta muita energia elétrica que paralisa as bombas, ou no manancial as bombas ficam abaixo d'água quando chove muito. Né? Então, tem interrupção também no abastecimento devido a isso. Então, todas essas informações são muito importantes coletar e observar. Importante para o dimensionamento do reservatório. Além disso, o volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 horas de consumo normal no edifício ou residência, né? E deve considerar eventual volume adicional de água para combater incêndio, quando esse estiver armazenado conjuntamente. Bom, então, atender no mínimo 24 horas de consumo normal, só que, por segurança, devido à intermitência do abastecimento da rede pública, né, que acontece em muitos locais, que é bastante comum aqui no nosso país, é sempre recomendável dimensionar os reservatórios com capacidade para 2 dias de consumo. Então, 24 horas é o mínimo. Sempre que possível, dimensionar os reservatórios para 2 dias de consumo. O que a gente vê muito por aí, no caso de residências, é a utilização de um reservatório, né, de polietileno, geralmente, com um volume de 500 litros. Vocês já devem ter visto muito. Mas isso, pessoal, muitas vezes é insuficiente, tá? Experiência própria. Aqui em casa, né, a gente tem um reservatório de 500 litros, somos em 2 pessoas e a gente já ficou sem água várias vezes. Então, se forem projetar reservatório para residência, calcule o volume necessário para 2 dias de consumo. Então, só para dar um exemplo para vocês. Digamos que você vai projetar um reservatório para uma residência em que o consumo per capita estimado foi de 150 litros por pessoa dia e você vai projetar para 3 pessoas. Para esse reservatório vai atender a 3 pessoas. Então, nesse caso, para 24 horas de consumo normal, uma caixa d'água de 500 litros daria conta. Mas o ideal, se possível, então nesse caso, é adotar um reservatório maior. Então, para 2 dias, 450 litros por dia, daria 900 litros. Então, mais recomendável adotar um reservatório de 1000 litros. Bom, então, o volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 horas de consumo normal, mas sempre que possível considerem 48 horas de consumo normal. Bom, então nesse exemplo que eu acabei de dar, eu já fiz um cálculo de consumo diário de água, né? Então, se calcula dessa forma, consumo diário em litros por dia é igual à população vezes o consumo per capita, litros por pessoa dia. Então, o primeiro passo é conhecer a população do projeto. Como você faz isso? No caso de residência, de apartamentos, você olha no projeto arquitetônico, vê quantos dormitórios tem e aí se considera uma taxa de ocupação de 2 pessoas por dormitório. Se quiser saber a população de um prédio, então primeiro você calcula o número de pessoas por apartamento, depois por pavimento, e conforme o número de pavimentos, você chega na população total daquele prédio.
E no caso de outros locais, como bancos, escritórios, lojas, museu, bibliotecas, você considera uma taxa de ocupação conforme a literatura, né? Tem várias tabelas como essa aqui, que daí essa taxa de ocupação vai variar de acordo com a área construída. Então, por exemplo, para bancos, se considera uma taxa de ocupação de uma pessoa por 5 metros quadrados de área. E para o consumo per capita, é a mesma coisa. Você adota valores de consumo diário, litros por pessoa a dia, conforme a literatura ou de acordo com informações do local. Por exemplo, informações do prestador de serviço. Como, por exemplo, temos aqui recomendações da Sabesp. Quais valores adotar para residências, apartamentos, residências de luxo. Sobre o volume armazenado em edifícios, acho que isso aqui eu já mencionei, mas é importante destacar. Um volume no reservatório elevado deve ser dividido em 2 ou mais compartimentos para permitir operações de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água para os pontos de utilização do edifício. Recomenda-se, no caso de edifícios de múltiplos pavimentos, adotar o consumo de 2 dias, no mínimo, por precaução contra eventuais falhas no fornecimento de água e também no sistema elevatório. Então, em edifício, a gente tem, além do reservatório superior, tem também um reservatório inferior e necessita de um sistema elevatório, um sistema com bombeamento. Uma bomba operando e outra em reserva, mas mesmo assim pode ter falha nesse sistema elevatório, precisar de alguma manutenção. Então, por isso, sempre recomenda-se adotar o consumo de 2 dias no mínimo, por precaução. Portanto, ao adotarmos o consumo de 2 dias no mínimo por segurança, então a capacidade de reserva resulta nessa expressão. Capacidade total do reservatório em litros é igual 2 de 2 dias, vezes o consumo diário, em litros por dia, que nós já vimos como cálculo. E aí tem uma subdivisão do volume, geralmente utilizada em edifícios, em que o reservatório inferior fica com 60% da capacidade de reserva, ou seja, 3/5 do total, e o reservatório superior fica com 40% da capacidade de reserva, ou seja, 2/5 do consumo. Quanto à reserva de incêndio, ela pode ser necessária ou não, tá? Depende do local, depende das normas específicas do Corpo de Bombeiros. Então, isso varia bastante de localidade para localidade. Aí tem que ver de quanto deve ser essa reserva e onde ela deve ser colocada, se no reservatório superior ou em um reservatório independente. E assim, só para dar uma ideia, geralmente a reserva de incêndio é estimada em 15 a 20% do consumo diário. Isso está lá no livro do Kreder, para quem quiser dar uma olhada. Aí vamos ver um pouco também sobre o dimensionamento da tubulação de limpeza e também do extravasor do reservatório. Quanto à tubulação de limpeza, então a gente sabe que a gente tem que garantir a qualidade da água consumida, proveniente do reservatório. Para isso, é necessário a limpeza periódica desse reservatório, que deve ser previsto, deve ser indicado lá no memorial descritivo, Então, o recomendado é que a cada 6 meses esse reservatório seja limpo e desinfetado. Então, vai precisar de uma tubulação de limpeza. Então, você vai precisar esvaziar esse reservatório para fazer essa limpeza. Então, tem que dimensionar essa tubulação. Então, a vazão de dimensionamento é função do tempo requerido para esvaziamento da câmara ou do reservatório completo. Se for de 2 câmaras, vai esvaziar uma câmara, fazer a limpeza daquela câmara, vai encher novamente, vai colocar essa câmara em operação e depois você vai fazer a limpeza da outra câmara. Aí nós temos uma fórmula para calcular o diâmetro dessa tubulação de descarga, que é dado por S, que é a seção do conduto de descarga em metros quadrados, que é igual à área em planta de um compartimento, ou do reservatório total, em metros quadrados,
dividido por 4.150, vezes o tempo de esvaziamento, que deve ser inferior ou igual a 2 horas, vezes a raiz da altura inicial de água em metros. Então, a partir dessa expressão, se obtém a área e, tendo essa área, então se encontra o diâmetro dessa tubulação de descarga. Então, o diâmetro vai ser igual a raiz de 4 vezes a área dividido por π, como vocês já sabem. Aí, dependendo de quanto der esse diâmetro, né, tem que analisar, porque deve-se evitar diâmetros menores que 32 milímetros para essa tubulação de limpeza. Isso é para evitar entupimentos, né? Porque o que vai sair dessa tubulação de limpeza ali é um lodo, né, que fica acumulado no fundo desse reservatório. Se for uma limpeza realmente periódica, cada 6 meses, não vai ser tanto. Mas quando passa mais tempo, né, sem limpar esse reservatório, aí pode dar problema. Só que na prática, pessoal, normalmente se adota para a tubulação de limpeza uma bitola comercial imediatamente superior ao diâmetro do alimentador predial, no caso de residência, em que é o alimentador predial que alimenta o reservatório superior, né? Ou da tubulação de recalque, no caso de edifícios. Então, conhecendo o diâmetro da tubulação de recalque, né, que vai do reservatório inferior para o reservatório superior, você adota uma bitola comercial imediatamente superior para essa tubulação de limpeza do reservatório. Onde que fica essa tubulação de limpeza? Bem no fundo do reservatório, abaixo da saída de serviço. Então, aqui vai sair a água de consumo. Nós temos aqui a alimentação, vem do alimentador predial ou o sistema de recalque, que vem lá do reservatório inferior do edifício. Tem um comando por boia. Temos aqui, logo acima, o extravasor e a tubulação de limpeza lá embaixo. Então, aqui vai ter o registro, que é aberto no caso da limpeza. Vejam que aqui tem uma interligação, da limpeza com o extravasor. E pro extravasor, então, adota-se também uma bitola comercial imediatamente superior à do alimentador predial, no caso de residência ou no caso de não utilizar reservatório inferior, ou também uma bitola comercial imediatamente superior à da tubulação de recalque quando se utiliza reservatório inferior, no caso de edifícios, por exemplo. Para finalizar, para fixar bem essa parte, vamos ver um exemplo de dimensionamento de reservatórios. Calcular a capacidade dos reservatórios de um edifício, então, reservatório inferior e superior, de 10 pavimentos, com 2 apartamentos por pavimento, sendo que cada apartamento possui 2 dormitórios. Adotar consumo per capita de 150 litros por pessoa dia e reserva de incêndio de 10.000 litros, prevista para ser armazenada no reservatório superior. Então, vamos para a solução. Primeiro passo é calcular o consumo diário. Então, nós vimos que o consumo diário é igual à população vezes o consumo per capita. O consumo per capita nós já temos, de 150 litros por pessoa dia. Temos que conhecer a população. Então, vamos adotar, no caso de apartamento, nós consideramos 2 pessoas por dormitório. Como os apartamentos desse edifício contêm 2 dormitórios, 2 dormitórios por apartamento, então nós teremos 4 pessoas por apartamento. Como o edifício tem 10 pavimentos, 2 apartamentos por pavimento, então são no total 20 apartamentos. Então, a população total do edifício é igual a 4 pessoas por apartamento vezes esses 20 apartamentos, que resulta em 80 pessoas. Então, assim, nós conseguimos calcular o consumo diário, que resulta em 12.000 litros por dia. Esse é o consumo diário. Mas, então, como nós temos um edifício, o recomendado é adotar o consumo de 2 dias, no mínimo, nós temos que multiplicar esse valor por 2. Então, a capacidade de reserva dos reservatórios vai ser igual a 2 vezes esse consumo diário. 2 vezes 12.000, 24.000 litros. Essa é a nossa capacidade de reserva. Então, parte dessa reserva
deverá ficar no reservatório inferior e outra parte no reservatório superior. Então, no reservatório superior, nós colocaremos 2/5 da capacidade de reserva, 40%, mais a reserva de incêndio, que foi dado, né, no problema, que deve ser armazenada inteiramente no reservatório superior. Então, 40% desses 24 mil litros, mais os 10 mil litros de reserva de incêndio. Totalizando aqui, então, um volume total de 19.600 litros. E, portanto, o reservatório inferior deverá armazenar 60% da capacidade de reserva, ou 3/5 da capacidade de reserva. Então, 0,6 vezes 24 mil litros, que resulta em 14.400 litros. E é isso, bem tranquilo, né? Aí eu vou deixar para vocês, como exercício, vou deixar uma atividade no Moodle para vocês fazerem o dimensionamento do reservatório que abastece a casa de vocês, né? Pode ser residência, prédio, ou não tenho reservatório na minha casa. Então, escolhe a casa de algum parente, amigo que tenha, então pergunta qual é esse volume e vocês vão adotar esses valores, como a gente fez esse exemplo de dimensionamento, adotar os valores, realizar os cálculos e depois fazer uma conclusão técnica. Vocês vão ter que dizer se esse reservatório que está na casa de vocês, no prédio ou na casa do parente, amigo, foi adequadamente dimensionado e executado, ou se não, por quê? Então, é a conclusão técnica. Então, depois eu deixo no Moodle as orientações para que vocês consigam realizar essa atividade, tá bom? Então, para essa semana era isso. Não deixem de consultar os materiais, os livros que estão na biblioteca no formato e-book. Estudem, busquem informações adicionais. Qualquer dúvida, eu fico à disposição e façam essa atividade. Um abraço e até mais!